Hoje a gente vai conversar sobre um tema que está mexendo com o bolso de muita gente. A taxa Selic brasileira, 15%. Vamos tentar entender o que isso significa de verdade, olhando um pouco o passado e as chances que aparecem agora para quem investe. Isso aí. A nossa ideia é, assim, dar uma olhada no histórico dessa taxa, como esses 15% afetam a economia e os investimentos hoje, e, claro, explorar algumas estratégias, né? O que dá para fazer nesse cenário. Perfeito. E, ó, rapidinho, se esse papo aqui pareceu útil para você, já considera deixar aquele like e se inscrever no canal. Ajuda bastante a gente a continuar trazendo essas análises, tá? Com certeza. Bom, e é importante colocar esses 15% em perspectiva, né? Parece muito alto hoje e, de fato, a gente não via isso desde 2006. Faz tempo. Faz tempo, mas o histórico brasileiro tem números bem mais fortes. Logo depois do Plano Real, por exemplo, a gente teve Selic de 36%, 22%. Nossa. Pois é, era um esforço gigantesco para controlar uma inflação que, olha, chegou a 1000% ao ano. Era uma coisa absurda. O país vivia uma instabilidade econômica muito grande, né? O real foi fundamental para trazer alguma calma. Permitir até a volta do crediário, sabe? Comprar Aquilo parcelado. que a gente se acostumou depois, né? Exatamente. E o que eu acho fascinante é justamente esse contraste. Quer dizer, para quem começou a acompanhar a economia mais recentemente, com juros bem mais baixos, esses 15% soam como, nossa, uma piora enorme. Parece o fim do mundo, né? Tipo isso. Mas a verdade é que o Brasil, historicamente, conviveu muito tempo com juros altos. Controlar a Selic nunca foi uma tarefa simples por aqui. Entende? Sempre teve seus desafios. Essa memória histórica é fundamental mesmo. E voltando para hoje, essa Selic alta e mesmo essas duas caras, né? Por um lado, complica a vida da economia real. Fica mais caro para as empresas pegarem dinheiro emprestado para investir, para contratar. Sim, o crédito fica caro. E com o Tesouro Direto ali pagando perto de 15% com risco baixo, o empresário pensa, poxa, para que eu vou arriscar tanto no meu negócio? Exato. Mas, por outro lado, para o investidor, aí pode ser um momento interessante, né? Pode ser, mas aí tem a matemática, né? Não é tão direto assim. Não é, tem que olhar com atenção. Se ele quer 15%, não quer dizer que o retorno líquido vai ser 15%, né? Tem oportunidade sim, por exemplo, no mercado secundário, que é onde o pessoal negocia título que já existe. Ali, às vezes, aparecem umas taxas pontuais até melhores, sabe? Coisa de 17%, 18% em alguns momentos de abertura de mercado. E tem os produtos mais conhecidos, tipo CDB, né? Certificado de depósito bancário. A gente viu exemplos recentes de CDB pagando, sei lá, 121% do CDI para um prazo de 717 dias. Ok, 121% do CDI. E o CDI acompanha a Selic, né? Isso, anda coladinho. Então, vamos traduzir. 121% de um CDI perto de 15%, isso daria uma rentabilidade bruta, antes do imposto, de mais ou menos 18,15% ao ano. Quase 18,2, ok? Só que aí tem o imposto de renda, né? Que depende do prazo. Nesse caso, o retorno líquido, já descontado o IR, cairia para algo perto de 14,62% ao ano. Existem até calculadoras online que ajudam a fazer essa conta direitinho. Certo, 14,6% líquido. É um número forte. E, navegando por aí, um cálculo que me chamou a atenção foi uma ideia que alguns chamam de mãe das aposentadorias. Ah, sim, já ouvi falar disso. Com uma rentabilidade líquida, assim, perto desses 15%, como no exemplo, 14,6%, surgiu uma possibilidade matemática, né? É uma conta. Se alguém investir um valor X todo mês, digamos por uns 5 anos, teoricamente poderia gerar uma renda mensal igual a esse X depois desse tempo. Tipo, investir 5 mil por mês por 5 anos para depois receber 5 mil por mês? Exato. Essa é a conta que fazem. Mas claro, parece bom demais para ser verdade, né? E aí entram as ressalvas importantes. Muitas ressalvas. Primeiro, é uma super simplificação. É muito improvável que a taxa fique em 15% por 5 anos seguidos, né? Para tentar algo nessa linha, a pessoa teria que procurar investimentos de prazo mais longo que consigam travar essa taxa. Talvez um CDB prefixado ou indexado à inflação. Ou então ir para CRAs e CIIs, né, certificados de recebível do agronegócio, imobiliários. Eles têm aquela isenção de imposto que ajuda, mas geralmente o risco é um pouquinho maior. A gente vê exemplos no mercado de IPCA mais 9,5%, por exemplo. Que também é uma taxa alta. Bem alta. E tem a outra ressalva gigante, a inflação nesse período todo, né? Que vai comer uma parte do ganho real. Se a gente chutar uma inflação acumulada de, sei lá, 25% em 5 anos,
Isso tem que entrar na conta. Com certeza, o ganho real é o que importa no final. Exatamente. E tudo isso, né, tá ligado ao ciclo econômico brasileiro. Juros altos como agora costumam atrair capital estrangeiro. A gente vê grandes gestoras tipo Vanguard, BlackRock, olhando mais para o Brasil nesses momentos. O dinheiro vem para cá. Vem. E também engorda o caixa das empresas e dos investidores aqui dentro. Existe uma percepção no mercado, sabe? Uma análise de que talvez a gente esteja chegando perto do fim desse ciclo de alta da Selic. Talvez na última pernada de subida, vamos dizer. Mas depende muito do cenário lá fora também. Entendi. E se a gente conectar isso com o que vem depois? Bom, se a gente olhar a história econômica aqui do Brasil, depois que a Selic atinge o pico, a tendência costuma ser de queda dos juros. E aí a bolsa agradece, né? Geralmente sim, juros em queda costumam ser um bom sinal para a renda variável, para as ações. Aquele dinheiro que foi acumulado na renda fixa enquanto o juro estava alto pode ser direcionado para tentar aproveitar um ciclo de alta na bolsa, seja aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, Europa, China, onde o investidor se sentir mais confortável, né? Falando em capital estrangeiro, sempre surge aquela questão da percepção de risco político, né? A instabilidade aqui, eventos envolvendo figuras políticas importantes, ex-presidentes, isso chama atenção lá fora. Chama, gera ruído com certeza. Mas as análises mostram uma coisa interessante. Mesmo com essa percepção de instabilidade, a taxa de juros alta ainda funciona como um ímã muito forte para o capital. O dinheiro fala mais alto no fim das contas. Parece que sim, em muitos casos. E isso só reforça a importância de tomar decisão de investimento olhando os dados, a estratégia, e não tanto a paixão política do momento, sabe? Manter a racionalidade. Faz todo sentido. E um ponto que é mais pé no chão, talvez? O impacto dos investimentos, essa coisa de transformar a vida financeira, é muito mais real para quem já tem um capital maior, né? Geralmente classe média, classe alta. As informações que a gente vê por aí mostram exemplos de pessoas que construíram patrimônios grandes aproveitando ciclos passados, sim. Mas isso veio de muito trabalho, de aporte consistente. E aí, os juros compostos agiram sobre um bolo que já era maior ou que foi crescendo rápido. Entendi. Para quem está começando com pouco, o foco talvez seja outro. Exato. Para quem tem pouco capital, talvez o esforço principal precise ser em aumentar a própria renda, sabe? Gerar mais dinheiro para poder investir mais. Certo. Então, vamos recapitular o que a gente conversou aqui. Vimos o contexto histórico da Selic, né? Que esses 15% não são inéditos. Vimos o impacto duplo hoje. Bom para o investidor de renda fixa, mas desafiador para a economia real. Isso. Entendemos a matemática por trás dos rendimentos, que o retorno líquido perto de 14,6% é possível, mas não é direto da Selic. Analisamos aquela ideia da aposentadoria em 5 anos, mas com muitas ressalvas importantes sobre taxas, prazos e inflação. Fundamental ter essas ressalvas em mente. Falamos sobre o ciclo provável. Selic é alta, depois uma possível queda, o que poderia favorecer a renda variável. E, por fim, reforçamos a necessidade de ser racional, de olhar os dados na hora de investir. É isso. E como uma reflexão final, talvez, fica a ideia de que esse cenário atual, apesar de ser difícil para a atividade econômica, ele representa sim uma janela de oportunidade matemática bem clara para quem está na fase de acumular capital, principalmente via renda fixa. Entender esses ciclos históricos do Brasil pode trazer mais calma e estratégia do que ficar só reagindo à notícia do dia, sabe? Ótima reflexão. E agora a gente quer saber qual parte dessa análise sobre a Selic a 15% mais te chamou a atenção. Deixa um comentário aqui embaixo. Se você gostou da nossa conversa, não esquece de curtir o vídeo, confere se já está inscrito no canal e ativa o sininho para não perder as próximas análises. Isso aí, pessoal! E lembrando sempre, este conteúdo não é uma recomendação de investimentos, tá legal? É só uma conversa para a gente entender melhor o cenário. Um abraço e até a próxima. Até a próxima!